A aulinha tá grande hoje, né, gente? Bom, podemos voltar já? Sim. O que é fibrilação? Fibrilação atrial. Hudson, bem genericamente falando, né? O coração ele tem uma frequência de batimento, né? Então ele tem uma sístole e uma diástole, né? Então ele bate para jogar o sangue e depois ele abre para o sangue entrar, não é? Quando ele tem a fibrilação, ele não tem esse compasso, ele meio que descompassa. Então ele meio que fica fazendo sístole e diástole ao mesmo tempo. Quando ele faz isso, ele nem consegue encher o coração e nem consegue jogar uma grande quantidade de sangue para fazer a circulação sanguínea. Então, diretamente, ele vai diminuir demais a pressão sanguínea. E aí, até ele pode entrar em choque se essa fibrilação continuar por muito tempo. Por isso que quando a pessoa está com fibrilação, o povo usa o desfibrilador, né? Para quê? Para acabar com esse descompasso e ele restituir a circulação sanguínea de volta, porque senão ele vai entrar em choque e vai à morte. Tudo bem? Entendi. Beleza. Podemos ir para frente, então, gente? Podemos. Ian, Oi? entendi Não entendeu o quê? a fibrilação atrial. Certo. O coração, ele tem um átrio ventrículo, né? Aí ele fica assim, ele bate e depois abre, né? Bate e depois abre, né? Que a gente chama de sístole, quando ele vai e faz um movimento de jogar o sangue para a circulação sistêmica, e diástole, quando ele abre, né? Para o sangue entrar. E aí depois ele vai, depois que preencher o volume todo que está lá dentro das câmaras, ele faz a sístole e o coração e o sangue do coração vai para continuar a circulação sistêmica, né? Então, o coração, ele precisa ter um tempo de abertura, né, das suas câmaras para entrar um volume de sangue considerável para depois ele fazer a pressão e para o sangue ir para a circulação sanguínea. Então, esse batimento cardíaco, ele tem que ser muito bem compassado. Quando a pessoa tem uma fibrilação, é como se ela estivesse abrindo e fechando o coração todo ao mesmo tempo, e rapidão. E aí, o que acontece? O sangue não vai entrar em grande quantidade para o coração. Consequentemente, quando ele fizer o movimento de expulsar o sangue que está lá dentro para a circulação sistêmica, a quantidade de sangue que vai é muito pequena. Então, você concorda que a partir desse momento que está descompassado o coração, eu vou ter uma diminuição da movimentação sanguínea? Porque quem faz o movimento sanguíneo não é o coração, ele não é a bomba propulsora da circulação sanguínea. A partir do momento em que o coração para de bombear um volume muito grande de sangue para a circulação sanguínea, essa circulação para. E aí, parando a circulação sanguínea, eu não vou ter, né, chegada de nutrientes lá e a pessoa vai ter um choque por hipovolemia, que a gente chama. Tudo bem, gente? Melhorou? Piorou? Sim. Posso seguir?
Vocês têm muita dificuldade em fisiologia, né, gente? Normal, fisiologia é difícil mesmo. Bom, quem usa Sorine aí? Quem é viciado? Não tem ninguém viciado em Sorine, não? Você compartilha a vida e compartilha os filhos. E você agir pelas costas dela, isso não é muito legal. Olha só, o oximetazolina, né? Ele é um agonista adrenérgico sintético de ação direta que estimula os receptores alfa-1 e alfa-2. Tudo bem? Ele está presente nos descongestionantes nasais e de ação curta e de venda livre, né? Bem como os colírios para alívio de vermelhidão dos olhos, associados, por exemplo, com natação, resfriado e lente de contato, né? Aqui no Brasil, a gente usa muito a nafazolina, né? Que também é um receptor agonista alfa-1, que é utilizado muito como descongestionante nasal. E esse é o Sorine, ou então o Nelsoro, né, que a gente utiliza muito, né? E também que vicia, né? Porque a ação dele é curta, né? Então, a oximetazolina estimula diretamente os receptores alfa nos vasos sanguíneos, que suprem a mucosa nasal e a conjuntiva. Dessa forma, produz vasoconstricção, diminuindo a congestão. Ele é absorvido independentemente da via de administração, pode causar nervosismo, cefaleia, sono agitado. E com a administração intranasal pode ocorrer irritação local e espirros. Observa-se congestão rebote, né, no uso prolongado, né? O que significa isso? Se você não usar, você vai ter congestão, né? Não é isso que acontece, né? As pessoas que usam esse tipo de medicamento não podem ficar sem. E isso é a tal da congestão rebote, tá certo? Bom, a fenilefrina. A fenilefrina é aquela do gripeol, né? Então, a fenilefrina é a do gripeol. A fenilefrina é um fármaco adrenérgico sintético de ação direta que se liga primeiramente aos receptores alfa-1, certo? E ela é um vasoconstrictor que aumenta a pressão sistólica e diastólica e não tem efeito direto no coração, mas induz uma bradicardia reflexa quando administrada por via parenteral. É usado no tratamento de hipotensão, certo? Em pacientes hospitalizados ou cirúrgicos, especialmente com a frequência cardíaca aumentada, né? Então, ele é um hipotensor. Ao contrário, né, dos outros fármacos que a gente viu até agora, que agem principalmente em beta-1, e o beta-1, ele não é hipotensor, ele aumenta a pressão sanguínea, né? Nesse caso, ele é ao contrário, ele é hipotensor. Doses elevadas podem causar cefaleia e irregularidades cardíacas, né? A fenilefrina atua como um descongestionante nasal também, né? Quando aplicada topicamente ou ingerida por via oral. Antigamente utilizava muito pseudoefedrina, né? Como descongestionante oral, né? Mas hoje não se usa mais porque o povo pegava para fazer metanfetamina. Doidão, né? O povo é doidão. Professor, uma dúvida. Diga. Tem muitos receptores alfa e beta no nosso corpo, não é? Sim. Então, por exemplo, quando eu tomo essa fenilefrina, ela é um vasodilatador, que está dizendo aí, né? Sim. Mas, por exemplo, ela vai agir em todos os receptores alfa-1 ou só nesse aí? Só nenhum? Não, todos os alfa-1. Todos os alfa-1 que tiverem. Uai. Vai agir em todos os alfa-1. Né? Ele não tem ação localizada, né? Ele vai agir em todos os alfa-1.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando utiliza um que age em todos os receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, né? Mas ele, no caso, ele vai agir em todos alfa 1. Por exemplo, se uma pessoa tem um batimento cardíaco acelerado e ela tomar gripe, não é recomendado ela tomar gripe, então. Então, se ela usar gripeol, né? Ela vai diminuir um pouco a coriza, né? E vai também dar um quadro de hipotensão também, né? Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que analisar a dose, né? A gente tem que analisar se a dose ela está correlacionada, se naquela dose ela vai promover uma vasoconstricção nasal e também um efeito hipotensor grave, né? Então pode ser que não seja um efeito hipotensor grave, mas ele pode gerar um efeito hipotensor também. Aí no caso a gente tem que olhar a dosagem. Certo? Entende? É mais ou menos, é meio estranho. Esses fármacos que agem no sistema simpático e parasimpático, né? A gente tem vários efeitos adversos devido a isso, né? Por esses efeitos eles acontecerem em várias vias diferentes, né? Então não é muito interessante, né? Se a gente tiver um fármaco mais, vamos dizer assim, que não age no sistema simpático e parasimpático, a gente prefere utilizar este fármaco, né? Agora, em alguns casos, a gente não tem. A gente tem só esses para fazer a ação terapêutica, né? E aí, consequentemente, ele vai ter muito efeito adverso associado. Tudo bem? Podemos seguir? Então também não é muito recomendado usar aquele, por exemplo, o passado. Ele era de alfa 1 e alfa 2, então os efeitos adversos deles vai ser maior também, né? Qual que você falou? O antes desse, Sim, aí, ó. sim. Quanto mais seletivo, melhor, né? Quanto mais seletivo, melhor. É isso que eu não entendo. Tipo, se vai aumentar os efeitos adversos, como que ele é vendido de forma livre? Bom, esse daqui, ele é utilizado, né, de via tópica, né? Então, a via tópica, ele diminui, né, a ação sistêmica, né? Então, no caso aqui, ele vai, como a gente usa solução nasal, ele vai ter a ação só tópica, né? Certo? Ah, Agora, tá. esses de via oral, né, que são utilizados sem utilizar sem ser de restrição de receita, né? É igual eu falei para vocês, provavelmente, né, eles têm uma ação, um efeito adverso, né, muito baixo, relacionado à ação terapêutica dele, né? Então, por isso, né, eles podem ser utilizados sem a obtenção de receita. Tem a ver com dosagem também? Uhum. A dosagem para a ação terapêutica dele é mais baixa do que a ação para ter o efeito adverso. Eles são vendidos com prescrição médica, só que não de retenção. Sim, sim. Esse negócio é engraçado, né? Precisa de retenção, mas não precisa de prescrição, mas não de retenção, né? Na prática, ninguém vai no médico, né? Para pedir um medicamento desse, né? Vai não, só na farmácia mesmo. É. Bom, a clonidina, gente, a gente vai ver no tópico quando a gente estiver falando de hipertensivos, né? Mas ela é bem interessante, né? Porque a maioria dos hipertensivos, eles são antagonistas, né? Antagonistas, eles são chamados de beta-bloqueadores, né? E a clonidina, ela é um agonista alfa 2, usado para o tratamento da hipertensão, né? Lembra que eu falei para vocês que o receptor alfa 2, ele está no neurônio pré-sináptico e ele, quando é muito estimulado, ele para de liberar noradrenalina. Então, por isso que ele é utilizado para diminuir a pressão sanguínea, né? Porque ele vai diminuir a ação simpática. Desculpa, gente. Ela pode ser usada também para minimizar os sintomas que
acompanham a retirada de opiáceos, né? Do cigarro ou de benzodiazepínicos, né? Então, ele é utilizado no tratamento de alguns vícios, né? A clonidina atua centralmente nos receptores alfa-2 pré-sinápticos, produzindo a inibição dos centros vasomotores sinápticos, diminuindo a estimulação simpática para a periferia. Os efeitos adversos mais comuns são letargia, sedação, constipação e xerostomia. A interrupção. Oi? O que seria essa letargia? Letargia? Você ficar mais lerdão. Ah, sim. Tudo bem? A interrupção abrupta da medicação deve ser evitada para prevenir a hipertensão de rebote, né? Tudo bem? Bom, e aí agora a gente chegou, né, nos que são utilizados para asma, né? Que são os agonistas beta-2, tá certo? Os agonistas beta-2, eles são utilizados principalmente para o tratamento do broncoespasmo, né? Então, nós temos o salbutamol e a terbutalina, que são fármacos agonistas beta-2 de ação curta. Nós temos os de ação longa e os de ação curta, né? Isso vai depender da sua eliminação. Então, o salbutamol e a terbutalina são de ação curta. Primeiramente utilizados como broncodilatadores e administrado em um dispositivo inalador de dosagem controlada. Eles são utilizados para fazer o manejo de sintomas agudos, né, da asma, né? E a terbutalina, né, para a inalação não é mais disponível no caso, como o livro que eu peguei, ele é americano, né, fala que não é mais utilizado nos Estados Unidos. Mas continua em Salbutamol uso. também. Hã? Salbutamol também pode ser via oral, né? Ele vem comprimido e vem xarope, salbutamol. Sim. Ele também é usado off-label como relaxante uterino para evitar o parto prematuro. E um dos efeitos adversos mais comum é o tremor, mas os pacientes tendem a desenvolver tolerância a ele. Outros efeitos adversos incluem a intranquilidade, apreensão e ansiedade, né? Gente, se vocês pensarem bem, né, todos os efeitos adversos desses medicamentos, eles estão correlacionados quando a gente está estressado, quando a gente está nervoso, né? Tudo isso tem a ver com a hiperestimulação do sistema nervoso simpático, né? Quando esses fármacos são administrados por via oral, podem causar taquicardia, arritmia, né? Porque tem uma certa ativação dos receptores beta-1, especialmente em pacientes com doenças cardíacas subjacentes. Os inibidores da MAO, né? Também aumentam o risco de efeitos adversos cardiovasculares, né? E o seu uso simultâneo não deve ser evitado. Gente, por que eu não posso utilizar inibidor da MAO com adrenérgicos, com fármacos simpático-miméticos? É o quê? A gente não pode usar fármacos inibidores da MAO, que é a monaminoxidase, associados a fármacos simpatomiméticos. Por quê? Sei lá. Pediu o dono da Globo para fazer. Vocês conhecem os fármacos inibidores da MAO, que são os antidepressivos tricíclicos? Eles inibem essa enzima aí, ó, monaminoxidase. Não sei se vocês lembram lá no primeiro slide, né? Essa enzima aqui, ela degrada a... Oi? Essa é a que metaboliza? Isso, ela é a enzima que metaboliza, ela oxida a noradrenalina, né? Se eu estou inibindo essa enzima que degrada a noradrenalina, eu vou ter mais noradrenalina, então eu vou ter um efeito simpático maior, tudo bem? Associado ao uso de um medicamento que é simpatomimético, né? Então eu vou ter muita ação simpática. Tudo bem? Tranquilo? Não entendi por que eles não podem ser usados. Eu entendi o que é cada um, mas Vamos por que não voltar pode? lá.
Não, aquela parte lá eu entendi. Sim, ó. O que que acontece? A MAO, ela degrada noradrenalina, né? Se eu tenho um fármaco que inibe a MAO, eu vou ter mais noradrenalina, não vou? Então, eu vou secretar mais noradrenalina, né? E se eu já tenho um fármaco que ele é agonista simpático-mimético, eu vou ter muita adrenalina e muito fármaco agonista. Concordo que a ação vai ser maior ainda? Sim. Tudo bem? Certo? Bom, agora nós falamos dos que são utilizados para broncoespasmo de ação longa, que é o salmeterol e o formoterol. Tudo bem? Eles também são beta-agonistas de ação longo, seletivo beta-2, né? Para vocês terem uma ideia, né, ele promove a broncodilatação, né, um efeito por até 12 horas. Os anteriores que a gente estava vendo, eles têm uma ação aproximadamente de 3 a 4 horas. Então, a ação deles é até 4 vezes maior, né? Ao contrário do formoterol, o salmeterol tem início lento de ação. E os fármacos não são recomendados como monoterapia e eles são associados com corticoides, que é um tema que a gente vai ver posteriormente, que são os fármacos anti-inflamatórios esteroidais, tudo bem? O salmeterol e o formoterol são fármacos de escolha para tratar a asma noturna em pacientes sintomáticos que usam a medicação contra a asma. Os beta-agonistas de longa ação apresentam aumento de risco de morte associada à asma. Olha só que coisa esquisita. Ó, gente, seguinte, então, esses daqui, eles têm ação longa, né? Eles têm ação longa, mas demoram para começar a agir, certo? Os anteriores, ele tem ação mais rápida, porém eles demoram um pouquinho mais. Agora, se a pessoa estiver morrendo, né? Tiver com falta de ar muito rápida, eu não vou administrar nem salbutamol, nem terbutalina, nem salmeterol e nem formoterol. Eu vou adicionar adrenalina, tudo bem? Porque a adrenalina é uma ação quase que imediata, tudo bem? Bom, o mirabegron, ele é um antagonista beta-3, né, que relaxa o músculo destrusor e aumenta a capacidade da bexiga, e é usado para pessoas que têm bexiga hiperativa. O que significa isso, né? Na pessoa que faz xixi demais, né, quando ela usa esse medicamento, né, esse medicamento ele meio que aumenta o volume da bexiga. Aí a pessoa consegue segurar por mais tempo a urina, né? E ela não fica fazendo xixi toda hora. Tudo bem, gente? Esse é o primeiro fármaco que a gente vê, né, com a ação beta-3. Bom, e aqui só mostrando, né, o início da broncodilatação com o tempo de duração, né? Então, olha só, quem tem a ação mais demorada é o salmeterol e o salbutamol, tudo bem? O formoterol, né? E a terbutalina já tem uma ação mais rápida, né? Os que duram mais tempo a ação é o salmeterol e o formoterol. E a epinefrina, né? Não está dando para ver direitinho aqui, mas ela é a que tem a ação mais rápida. O início da broncodilatação dela é a mais rápida. Tudo bem? Bom, vendo agora os fármacos de ação indireta, nós temos a anfetamina, né, que ela é uma acentuada estimulante, né, estimulante central, e esse fármaco pode também aumentar significantemente a pressão arterial devido à ação nos vasos alfa-1, bem como efeitos estimulantes em beta-1 no coração. Suas ações são mediadas primariamente pelo aumento da liberação não vesicular de catecolaminas,
como a dopamina e a norepinefrina. Então, por isso que é de ação indireta, né? A anfetamina induz o aumento de liberação de dopamina e anfetamina, de dopamina e norepinefrina nos nervos, né? Certo? E a cocaína? Também, na mesma forma, ela é de ação indireta, porque não é ela que age no receptor. Na verdade, ela induz, né? Então, a cocaína, ela é a única entre os anestésicos locais que tem propriedade de bloquear o transportador de norepinefrina, né? Aquele transportador, né? Que depende de sódio cloreto e é necessário para a captação celular de norepinefrina para dentro do neurônio adrenérgico. Então, o que acontece? Ela bloqueia a recaptação da norepinefrina da fenda sináptica para dentro do neurônio. Então, consequentemente, ela vai aumentar a quantidade de norepinefrina na fenda sináptica, aumentando a ação simpática. Em consequência, a norepinefrina se acumula na fenda sináptica, resultando no aumento da atividade simpática e proteção das ações da epinefrina e da norepinefrina. Por isso, pequenas doses de catecolamina produzem efeitos muito aumentados em indivíduos que usam cocaína. Além disso, a duração da epinefrina e da norepinefrina fica prolongada, né? Semelhante às anfetaminas e cocaínas, que podem aumentar a ação agonista alfa-1 e os efeitos estimulantes beta, beta-1 e beta-2. Tudo bem, gente? Bom, e o último tópico, né, que são os antagonistas adrenérgicos de ação mista. Então, os agonistas, adrenérgicos de ação mista, eles agem tanto de forma indireta como de forma direta. E são a pseudoefedrina e a efedrina, né? São adrenérgicos de ação mistas. Elas não liberam a norepinefrina armazenada nos terminais nervosos, não só liberam, né? Como também estimulam diretamente os receptores alfa e beta. Dessa forma, eles produzem vários efeitos adrenérgicos que são similares à epinefrina, embora com a potência diminuída, e a efedrina e a pseudoefedrina não são catecóis e são maus substratos, né, das enzimas MAO e CONT. Portanto, eles têm ação longa. Tudo bem? A efedrina e a pseudoefedrina têm excelente absorção por via oral e penetram no sistema nervoso central. Contanto, né, a pseudoefedrina ela tem menos efeito no sistema nervoso central. A efedrina aumenta a pressão arterial sistólica e diastólica por vasoconstricção e estimulação cardíaca e pode ser usada no tratamento da hipotensão. Ela produz broncodilatação, mas é menos potente e mais lento do que a efedrina, do que a epinefrina e o isoprotenerol, certo? Foi usado anteriormente para prevenir ataques de asmas, mas foi substituída por medicamentos mais eficazes, que são os seletivos beta-2, né? A efedrina produz leve estimulação do sistema nervoso central e isso aumenta o estado de alerta, diminui a fadiga e também previne o sono. Ela também melhora o desempenho atlético, né? Só que eu acho que é proibido, tá, gente? Usar isso daqui para melhorar o desempenho atlético. É usada primeiramente no tratamento da congestão nasal, ela era utilizada, mas aí o povo usava ela para produzir metanfetamina ilegalmente e hoje ela foi substituída, né? Principalmente aqui no Brasil pela nafazolina. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e aqui, só para a gente finalizar, mostrando os principais efeitos adversos, né, desses medicamentos, nós temos arritmia, cefaleia, hiperatividade, insônia, náusea e tremores, né? Tudo isso associado, né, aos efeitos, à hiperestimulação do sistema simpático.
Bom, esses dois últimos quadrinhos são bem interessantes, né? Só mostrando aonde os receptores estão, né? Então, olha só, os receptores beta 1, né, estão principalmente no coração, né, músculo liso vascular, né, para ter vasodilatação, no caso dos vasos sanguíneos, né, nós temos os receptores beta 2, né, na mesma forma nos músculos lá do pulmão a gente tem beta 1, nos rins a gente tem beta 1, no fígado beta 2 e alfa 1, tecido adiposo para promover a lipólise nós temos principalmente beta 3, músculo esquelético beta 2, olho e músculo ciliar beta 2, trato gastrointestinal, vesícula biliar, bexiga e útero, nós temos tudo beta 2, tudo bem? E por fim, né, mostrando aqui a ação dos fármacos mediante os receptores, né? Então, no caso, né, a epinefrina, a norepinefrina, elas têm ação tanto em alfa quanto em beta, né? No caso, a epinefrina, ela é muito utilizada em asma agudo, choque anafilático e anestesia local. A norepinefrina, ela é mais utilizada quando a pessoa está com choque hipovolêmico, ok? O isoprotenerol, ele age muito bem nos receptores beta e é muito utilizado como ação estimulante do coração. A dopamina, ela age tanto em receptor alfa 1, beta 1 e também nos receptores dopaminérgicos. Ela é preferível, né, na utilização no tratamento do choque, ao invés da epinefrina e da norepinefrina, devido a ele não dar problema renal, né? E também ele é utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e na elevação da pressão arterial. A dobutamina, como nós já vimos, ela age no receptor beta 1, utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. A oximetazolina, né, que é o mesmo lá do Sorine, né, que no Sorine, no caso, é outro princípio ativo, mas ele também age em alfa 1. É utilizado como descongestionante nasal, assim como na fazolina. A fenilefrina também é agonista alfa 1. Pode ser utilizado como descongestionante nasal, ou então para a elevação da pressão arterial, ou então para o tratamento de taquicardia, principalmente. A clonidina, ela é agonista alfa 2, utilizada no tratamento da hipertensão. Salbutamol e a terbutalina, né? Eles são seletivos beta 2, utilizados no broncoespasmo de ação curto, enquanto o salmoterol e o formoterol são também agonistas beta 2, utilizados no broncoespasmo de ação longa, certo? A anfetamina, ela age nos receptores alfa, beta, né, e no sistema nervoso central, né, como estimulante do sistema nervoso central no tratamento em crianças com síndrome de déficit de atenção, né, e também de controle de apetite, né, os derivados de anfetamina, para falar a verdade, né. Eles desproíbem, né, mas a gente pode falar que os derivados de anfetamina eles são utilizados para diminuição do apetite. E a efedrina e a pseudoefedrina, que são os mistos, né? Eles agem em receptores alfa e beta no sistema nervoso central e são utilizados como descongestionante nasal, hoje não são mais utilizados, e para elevar a pressão arterial, certo? Dois pontinhos de observação para vocês é que os agentes simpatomiméticos, né, adrenoreceptores alfa 1, eles causam vasoconstricção e são utilizados para reduzir sangramento cirúrgico, né? Então, como alfa 1 ele causa vasoconstricção, alguns são utilizados para diminuir o sangramento cirúrgico. E os agentes simpatomiméticos alfa 1 também
são utilizados para prolongar a anestesia local, como a gente já viu anteriormente na aula, né? Tudo bem? Tranquilo, gente. Eu acho que é só isso. Só isso tudo, né? Alguma dúvida, gente? Eu nenhuma. Podemos ir para os exercícios? Então, hoje cansou, né, gente? Aí qual que é lá na plataforma, né? Isso. Se eu não me engano, fármacos agonistas adrenérgicos. É o capítulo 5, tá bom? Beleza. Posso dar o quê? Meia hora para vocês fazerem, gente? Pode ser? Pode sim. Então, a gente volta 10h30, tá certo? 10h30 em ponto a gente volta para corrigir, tá bom? Lá tá fármaco simpático mimético, né? Isso, exatamente. Ok. Tá bom? Até daqui a pouquinho, então, gente.